TalkBack desativado. Salvação quer dizer, a cor é o vermelho do sangue na cruz. A cabeça do leão representa o poder, o amarelo a força do Espírito em você. A cabeça do boi é a cura divina, é o cálice que vem do céu azul, como águia nas maiores alturas. Jesus, o Rei dos Reis, assim virá, vestido de púrpura. Jesus salva, batiza no Espírito Santo. Jesus cura, Jesus voltará. Essa verdade eu quero proclamar, a mensagem completa do Evangelho quadrangular. Coisa boa! Bom dia, bom dia!
Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Um abraço para você. Onde você estiver, eu sou Fabrício Pontes. A partir de agora estamos começando a Prece Poderosa. De segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, nós estamos aqui pedindo licença para entrar na sua casa. Onde você estiver, seja muito bem-vindo. Bom dia, Francisca Edileuza. Bom dia, Lisete. Bom dia, gente querida. Você que já está com a gente, um abraço. Obrigado, gente. É a Prece Poderosa, uma realização da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Aracati. Fica localizado no bairro do Pedregal, Rua Viquara, 172. Daqui a pouquinho, nós vamos fazer a Prece Poderosa. Deixa o seu pedido de oração para nós estarmos orando, clamando pela sua vida, suplicando a Deus pelo socorro dele para você. Vamos estar trazendo uma palavra de fé, palavra de esperança. Uma ótima sexta-feira para você. Um final de semana abençoado, gente querida. É a Prece Poderosa que está começando. Que coisa boa! Como é bom nós estarmos juntos nesse dia, louvando, agradecendo a Deus pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Que bênção! Vamos lá, queridos. Deixou sua morada, hoje eu sou sua casa. Vem habitar em mim, pra sempre, Jesus. Vamos lá, queridos. Abrir a palavra do Senhor nesta manhã. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, capítulo da fé, que fala acerca da fé. E nós aprendemos muito nesse capítulo, que nos fala tanto acerca da fé. Olha só. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus.
porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou construir, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceu tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus quis o pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão,
Mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo dos prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta,
não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram serem postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados, açoitados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra nessa manhã. Glória a Deus. Vamos meditar. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Essa é a prece poderosa de segunda a sexta-feira. Às 6 horas da manhã nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor. Queridos, esse capítulo que fala acerca da fé
E ontem à noite nós estávamos no nosso encontro de oração na igreja. Nós estávamos meditando. Irmão Gleison trouxe essa palavra e fez uma reflexão acerca da fé. E todos nós ali podemos compartilhar algo acerca da fé. E quando se fala de fé, automaticamente a gente já crê no impossível se tornar possível. A gente já acredita logo no milagre, portas que serão abertas, pessoas que serão curadas, bênçãos financeiras, cura física, cura espiritual. Só que nós vemos nessa palavra que a fé ela vai além de todas essas coisas. A fé vai além da cura. A fé vai além da bênção financeira. A fé vai além da porta aberta, a porta de emprego, a prosperidade, a riqueza. Deus pode fazer tudo isso? Pode. Mas vemos aqui nesse capítulo que a fé vai além. Foi pela fé que pessoas saíram da sua casa, da sua cidade e se tornaram peregrinos, moraram em tendas. Foi pela fé que pessoas renunciaram à sua liberdade, foram castigados, açoitados, torturados, mas preferiram sofrer isso pela sua fé do que negar a sua fé, do que não passar por dores e ter que negar a sua fé. Mas que fé é essa, Fabrício Pontes? É a fé que esse mundo é passageiro. É a fé que existe um Deus real e todo-poderoso. Um Deus que abençoa, que cura, que sara, que liberta, que transforma, que abre portas, que guarda o seu povo. Mas um Deus que tem algo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu ainda para nós. O Deus que tem a cidade santa, a nova Jerusalém preparada. O Deus que tem uma morada celestial e eterna. É a fé nesse Deus, querido. É a fé que nos faz confiar, que nos faz acreditar que vale a pena passar por lutas, por provas, por humilhações, até mesmo por açoites. Só não vale a pena negar a esse Deus. Pela fé, Noé construiu aquela grande arca, salvou a sua família. Enquanto todos zombavam, ninguém acreditava, porque naquele tempo não existia chuva. Como iria haver um dilúvio? Como iria cair tanta água do céu que iria cobrir a terra e todos serem mortos? Porém, Noé acreditou na palavra de Deus, construiu a arca e se salvou a sua casa. E nós estamos construindo essa arca. Nós estamos construindo essa arca. A arca da salvação. Não foi fácil. Foram 100 anos, queridos, 100 anos. Mas não vai chegar não esse dilúvio. Cadê a chuva que vem? As pessoas zombavam, duvidavam, mas Noé não parou. Noé não parou. Ele continuou. Ele perseverou. Nós vamos ver que pela fé, a Raabe, que era prostituta, ela recebeu os espias ali em Jericó, os espiões, e ela creu, ela recebeu eles, ela escondeu eles, porque ela creu no Deus de Israel. Ela creu em
tudo aquilo que ela ouviu falar que Deus havia feito. As vitórias que Deus tinha dado para o povo de Israel, que Deus tinha aberto o mar, tinha aberto o rio, o povo tinha passado a pé seco. E ela, humilhada, talvez vivesse aquela vida para sobreviver, não tivesse outra opção. De repente surgiu diante dela a oportunidade dela nascer de novo, a oportunidade dela se tornar uma nova criatura, dela abandonar a prática do pecado e ter a liberdade. E foi isso que aconteceu com Raabe. E depois nós vamos ver que da descendência de Raabe surge o rei Davi, que da descendência de Raabe surge o Salvador Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Olha só, queridos, uma atitude de acolher homens de Deus, de cuidar, de proteger, de dar abrigo. É um copo de água que você dá pela fé. É um prato de comida que você dá pela fé. É uma palavra que você ministra pela fé. É quando você estende a mão, ora pelo enfermo. Quando você levanta alguém que está caído pela fé. Não desista. Não pare. A fé, entenda uma coisa. A fé não se resume ao que está sendo pregado no rádio e na televisão. Vem para cá que você vai ter um carro novo. Vem para cá que você vai ter uma casa nova. Vem para cá que você vai ser um grande empresário. Deus pode fazer isso? Pode. Pode. Mas isso é algo que você também pode conquistar com seu esforço, com seu trabalho, com seus estudos, com a sua dedicação. Sim. O ímpio, aquele que não acredita em Deus, aquele que zomba de Deus, ele tem suas riquezas. Por quê? Porque ele não acredita em Deus? Não. Porque ele se esforça, porque ele enfia a cara nos livros, porque ele estuda, porque ele trabalha, porque ele acorda cedo, porque ele dorme tarde, lutando. Porque muitas das vezes a confiança e o Deus deles é simplesmente o material. Só que você tem que entender uma coisa. O material é necessário, o dinheiro é necessário para o pão nosso de cada dia, para que você tenha um conforto e possa proporcionar um conforto à sua família, para que você possa ter um momento com sua esposa, com seu marido, um passeio. Que coisa maravilhosa! Mas eu estou aqui para falar de algo que o dinheiro não compra, algo que o dinheiro não faz, algo que só a fé no Senhor Jesus é capaz de fazer, algo que só a fé no Senhor Jesus é capaz de realizar, de proporcionar. É a salvação, é a vida eterna, é o fim de toda dor, de toda lágrima, de todo sofrimento. É uma cidade alicerçada, que o vento, a água, nenhuma situação, nenhuma circunstância vai destruir, vai derrubar. Que o Espírito Santo nos dê o dom da fé. Que você compreenda essa palavra. Que você tome posse daquilo que Deus falou com você nesse dia. E agora nós vamos à prece poderosa. Agora nós vamos orar.
Agora nós vamos falar com Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixe o seu pedido de oração. Vamos orar, queridos. Vamos falar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Você pode deixar o seu pedido de oração. Glória a Deus. Pai querido, Deus maravilhoso, santo, Deus grandão, Tu és forte, Tu és tremendo. Eu te agradeço por essa palavra, eu tomo posse dessa palavra, eu creio no Teu poder, eu creio que o Senhor é Deus de milagre, que o Senhor pode abrir portas, que o Senhor pode abençoar essa cidade, que essa cidade pode ser uma cidade próspera, que não falte emprego, que não falte oportunidade de trabalho para o Teu povo. Abençoa, Senhor, o comércio, cada comerciante, cada lojista, cada empresário dessa cidade. Cada trabalhador, seja um funcionário público, oh Deus, em nome do Senhor Jesus, aquele que precisa da sua bênção, aquele que precisa do seu milagre, aquele que está precisando de uma cura física, está sofrendo com alguma dor, com alguma enfermidade, o Senhor pode arrancar esse nódulo, esse caroço. Oh Deus, o Senhor pode operar essa hérnia. O Senhor pode fazer um milagre agora na vida dessa pessoa, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o médico dos médicos e não há impossível para Ti. O Senhor é Deus de milagre, é Deus de maravilhas, é Deus que opera maravilhas. E no nome do Senhor Jesus, eu determino o Teu milagre, a Tua bênção sobre essa casa, sobre essa família nesse dia. Ah, Senhor, eu te peço fé. Fé não só para orar pelas pessoas, mas para crer na minha bênção, no meu milagre e para ter a ousadia, a fé, no nome do Senhor Jesus. Abençoa cada filho Teu que ora conosco nesse dia, que toma posse dessa palavra e que compreende que vale a pena enfrentar, suportar e prosseguir pela fé, porque o Senhor é quem tem a recompensa para nos dar. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Queridos, um abraço para você. Segunda-feira a gente volta com a prece poderosa às 6 horas da manhã. Hoje, 7 da noite, tem estudo bíblico. E domingo, às 7 horas da noite, culto com a família, com os filhos de Deus, aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Aracati. Rua Biquara 172, no bairro do Pedregal, tá bom? Bairro do Pedregal, Rua Biquara 172, Aracati, Ceará. Igreja do Evangelho Quadrangular. Deus tem uma nova história para você, para a sua vida. Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade, permitindo o Senhor.